Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero convidar você a mais um dia da leitura e, se Deus permitir, concluirmos o Evangelho de Marcos, do seu capítulo 14 até o 16. Hoje é o dia da leitura 273. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Deixa eu só pegar aqui meus olhos, o meu óculos, para auxiliar aqui na leitura. Bom, nós estamos lendo a Bíblia de uma forma diferente, em uma sequência diferente. E após a conclusão desse livro, nós vamos para o livro de 2 Crônicas, A gente volta para a Primeira Aliança e a gente vai fazendo essa entrelaçada de leituras e que nos dá compreensão melhor e conhecemos melhor a vontade de Deus. Bom, capítulo 14, a gente já vai iniciando aqui então o fim, Marcos vai começar. Ministério já é um evangelho mais resumido e ele vai agora trazer aí o fim do seu ministério, a morte de Jesus. Aí, aqui 14 começa a conspiração. A gente já viu nos capítulos anteriores, alguns que trabalham dentro do templo, enfim, no sacerdócio, que as pessoas queriam pegar Jesus, queriam criar armadilhas para ele em algumas perguntas e por aí vai. Então aqui a gente vê a conspiração para matar Jesus. E ele fala assim, faltam 2 dias para a Páscoa, e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo, para não criar tumulto. Essa era uma das preocupações deles, porque afinal Jesus estava tendo muitos seguidores. Então, para prendê-lo em segredo e matá-lo. No versículo 2, mas durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Versículo 3, Jesus é ungido em Betânia. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse, deixem-na em paz. Por que a critica por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade, aonde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Versículo 10, Judas concorda em trair Jesus. Então Judas Iscariote, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam por que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram um dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Na última ceia, no primeiro versículo 12, no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, quando o cordeiro pascal era sacrificado,
os discípulos de Jesus perguntaram: aonde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Siga-no, diga ao dono da casa em que ele entrar, o mestre pergunta: aonde fica o aposento do qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Prepare ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estava à mesa, comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade. Um de vocês que está aqui, comendo comigo, vai me trair. Aflitos, eles protestaram: certamente não serei eu. Jesus respondeu: é um dos 12. É alguém que come comigo da mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade: não voltarei a beber até aquele dia que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 17, Jesus prediz a negação de Pedro. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus ora no Getsemane. Versículo 32, então, foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levo consigo Pedro, Tiago e João. E começou a sentir um grande pavor e angústia. A minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e o encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por 1 hora? Vigie e ora, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela 2ª vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela 3ª vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora.
O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Meu traidor chegou. Jesus é traído e preso. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinha sido enviado pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem deve prender quando eu cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu os servos do sumo sacerdote, cortando a orelha. E Jesus perguntou: por acaso sou um revolucionário perigoso para que tenham que me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês, ensinando. Mas estas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguiam vestiu apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Versículo 53, o julgamento de Jesus. Diante do conselho, levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes e líderes do povo e o mestre da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: nós ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas em 3 dias e construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado. Não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: que necessidade temos de outra testemunha? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? E todos o julgaram culpado e condenaram à morte. Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus, vendaram os olhos e deram uns socos. Profetize por nós. Zombavam e os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. Versículo 66, Pedro nega Jesus. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: você é um dos que estava com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou. Não faço a menor ideia do que você está falando, disse, e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros: este homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro dizendo: você deve ser um deles, pois é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou: não conheço esse homem de quem vocês estão falando.
E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3. E começou a chorar. Capítulo 15, o julgamento de Jesus diante de Pilatos. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então, amarraram Jesus e o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou: você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas, para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro, como de costume. Pilatos perguntou: querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, um dos principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhe perguntou: então o que farei com este homem que vocês chamam rei dos judeus? Crucifique! Gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o! Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-os aos soldados romanos, para que fossem crucificados, versículo 16, os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governo, lugar conhecido como pretório, e chamaram todo o regimento, vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça. Então o saudavam zombando: salve, rei dos judeus. Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. E quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com as suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Versículo 21, a crucificação de Jesus. O homem chamado Simão de Cirene passou ali naquele momento vindo do campo. Os soldados obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz, depois dividiram as roupas dele e tiraram sorte para decidir quem ficava com cada peça. Era 9 horas da manhã, quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele: rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olhe só, gritavam. Você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve-se a si mesmo, desce dessa cruz. Os principais sacerdotes e o mestre da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, dizia. Que esse Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz agora, mesmo para que vejamos e creamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Versículo 33, a morte de Jesus. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão
que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: Ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus chamou em alta voz e deu um último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até baixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e o mais jovem, e de José e Salomé. Era seguidora de Jesus e havia servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Versículo 42, o sepultamento de Jesus. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado, ao entardecer. José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se já fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus na cruz, envolveu-o no lençol e colocou num túmulo escavado na rocha. Então, rolou uma pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, viram aonde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Capítulo 16, último capítulo, com 20 versículos, a gente vai ver a grande vitória, né? A ressurreição de Jesus. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. E no caminho perguntavam uma para as outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado ao lado direito. Ficaram assustadas, mas ela disse: não tenha medo. Mas ele disse: não tenha medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Vejam, este é o lugar aonde havia colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que tinha visto, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, quando os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto.
depois de sua ressurreição. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar-se a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharam aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocaram as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e se assentou à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte, anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-as com muitos sinais. A gente vê então, né, de uma forma bem mais resumida e direta, né, com o Evangelho de Marcos. A gente vê em outros, tanto Mateus e Lucas, com mais riqueza, né, de detalhes e nas falas de Jesus, nesse encontro, né, com os discípulos após a sua ressurreição. E a gente aqui encerra a leitura do livro, né, do Evangelho de Marcos, né? Mateus, Marcos, Lucas, né, são evangelhos sinóticos, eles têm essa mesma similaridade entre eles, né? É bem provável dos estudos que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Por mais que está na sequência depois de Mateus, e a gente vê que Mateus e Lucas extraiu boa parte de Marcos para poder escrever e enriquecer mais a história. Bom, eu quero convidar você então a gente fazer uma breve oração para a gente concluir a leitura do dia de hoje, né, 273 da nossa leitura. A gente vê aqui, né, o cumprimento, né, do ministério de Jesus, aonde ele não está morto, né, numa cruz, ele está vivo à destra do Pai, intercedendo por nós, né? E nós já lemos o livro de Atos, né? Jesus ressuscitou e subiu ao céu, para que também o Espírito Santo do Senhor, nessa trindade, estivesse juntamente conosco até os dias de hoje. Então, Deus se faz presente, né, em espírito, porque Deus também é espírito, né? Bom, se Deus permitir, iniciaremos, né, a leitura 274 amanhã, em um novo livro. Mas eu convido então você a fechar os seus olhos e meditar juntamente comigo nesta oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos mais um dia pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui lendo mais um dia, né, a sua palavra, que ela possa nos edificar, nos aproximar mais do Senhor e nos enriquecer em fé em Ti. Obrigado por Jesus Cristo ser a oferta pelos nossos pecados e saber que não há condenação para aqueles que estão no Senhor. Ajude-nos então a permanecermos vivos no Senhor, que o Espírito do Senhor nos conduza a sermos seus filhos, testemunhando com o nosso espírito, Pai. Que o Senhor nos ama e nos guarda, nos protege e nos livre de todo mal. No dia de hoje e sempre. Amém. Em nome de Jesus. Bom, obrigado por você estar acompanhando aqui sempre a leitura. E você que ficou aqui até o final, você vai ter aqui acesso, né, aos 2 cards aqui na tela. Um vai te levar à leitura do dia anterior e o outro te leva à playlist desses 273 dias. Você que está aqui pela primeira vez, você pode se inscrever nesse canal de forma gratuita, clicando na minha imagem aí e ativando o sininho, né, todas as notificações para que você seja notificado quando eu subir um novo vídeo nesse canal. Compartilhe esse vídeo, convide pessoas, né? Vai na playlist e compartilhe a playlist para que a pessoa possa iniciar. Se você perdeu algum dia dessa leitura, quer rever, você consegue estar revendo aí, acessando né, esses 273 dias de leitura. Se Deus assim permitir, nós caminharemos, né, para concluir, né, essa é a jornada para concluir 365 dias a leitura de todo esse livro.
Deixe o seu joinha nesse vídeo se você gostou e ele está te abençoando. E nos vemos no próximo dia da leitura, se Deus assim permitir. Obrigado por você estar aqui ao vivo, né? E acompanhando também essa leitura.